Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Peso Consciência, um canal que verdadeiramente busca expandir a consciência das pessoas sobre obesidade e emagrecimento. E tudo é consciência, baseada em evidências científicas, em estudos, tem respaldo, e o que eu compartilho aqui é essa evidência científica aplicada à minha prática, né? Somada com minha experiência, com minhas percepções do processo do emagrecimento de cada um. E aqui desse canal se beneficiam pessoas que querem emagrecer, que são os meus pacientes do consultório, como também pode se alimentar desse conteúdo muito profissionais que tratam, que cuidam, que lidam com essas pessoas que querem emagrecer. E eu incluo aqui desde o profissional endocrinologista, né, que é o médico especialista dentre as várias especialidades no tratamento da obesidade, a médicos de outras especialidades que também sentem essa necessidade de fazer essa abordagem na mudança de hábitos, na melhora do estilo de vida de seus pacientes. E eu vou chutar aqui algumas especialidades: o cardiologista, que lida com hipertensão, né, com problemas de colesterol, que são doenças de um estilo de vida ruim; o reumatologista, que lida com artrose, que também é uma doença do excesso de peso ou da obesidade e do estilo de vida ruim; o médico da família e comunidade, que trabalha na linha de frente, né, do SUS, na linha de cuidado, né, o primeiro time, né, onde a gente pode intervir, fazer a diferença na saúde das pessoas; e os profissionais não médicos, que têm todo o meu respeito e o meu reconhecimento no tratamento da obesidade. Aqui incluo o nutricionista, o profissional de educação física, nos mais variados ambientes de trabalho, seja como personal, trabalhando individualmente com o cliente nas academias ou em casa, seja como professor de academia, como palestrante, enfim, dando cursos nessa área, trabalhando na área de educação e de autoaperfeiçoamento, o psicólogo também, que lida com essa parte do comportamento alimentar, da perda de peso para os seus pacientes. Enfim, gente, é todo mundo que se interessa, que tem essa chama, esse desejo genuíno de ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos dentro da perspectiva da perda de peso e do emagrecimento. É para todos vocês que existe o canal Peso Consciência e para quem eu dedico toda a minha energia, toda a minha entrega, toda a minha dedicação, todos os meus insights, todas as minhas percepções aqui, e de onde eu recebo também o quanto que eu aprendo fazendo isso e recebendo os comentários, as percepções e as experiências de vocês também. Essa é a ideia, que a gente cria essa corrente de transformação, né, para o problema de obesidade e sobrepeso, e para essa dificuldade que as pessoas têm tanto para lidar com seu sobrepeso, né, ou com seu excesso, desconforto com o peso e com a sua obesidade. E, gente, esse canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal, tem um botão aqui embaixo. Ative as notificações para você ser sempre avisado quando tiver um vídeo novo, um conteúdo novo. Eu sempre estou postando aqui 1 ou 2 vezes por semana. Quem não me acompanha no Instagram, me segue lá, é o @maríliacardoso com S endócrino. Tudo junto. Diariamente eu posto conteúdos, percepções, insights que tem esse propósito de ampliar a consciência do tratamento da obesidade aqui no consultório, né, ou em qualquer lugar onde você estiver. Você pode fazer a diferença nesse processo. Tem o meu canal do Telegram, o canal Peso Consciência. Eu compartilho lá áudios, insights, percepções também. Quem quiser, é só entrar lá no meu Instagram, tem um link na bio, e acessando esse link você pode participar também do meu canal do Telegram. E, gente, dito tudo isso, do que nós vamos falar hoje nesse vídeo? Em um trecho do meu e-book, eu publiquei um e-book recentemente sobre, o título é Como Melhorar o Resultado da Perda de Peso dos Seus Pacientes. E nesse e-book eu compartilho, né, um pouco da minha história com a obesidade, por que eu escolhi
essa área como a minha principal área de atuação hoje aqui no consultório como endocrinologista e compartilho um pouco de algumas técnicas que eu aprendi depois que eu terminei a faculdade, depois que eu terminei a residência, que eu aprendi depois mesmo num processo de autoconhecimento junto com autodidatismo mesmo, procurar me informar, ler, fazer cursos. E eu compartilho tudo isso nesse e-book e num dos momentos, num dos trechos desse e-book tem uma parte que é muito marcante para mim. E esse vai ser o tema do nosso vídeo hoje. É uma parte do e-book que diz assim: as pessoas, enquanto profissional, você já sacou 3 coisas. As pessoas querem emagrecer, as pessoas sabem, estão conscientes de todos os benefícios que o emagrecimento vai trazer para elas, para a vida delas. E as pessoas sabem o que fazer para emagrecer. Por que simplesmente elas não fazem? Por que as taxas de obesidade e emagrecimento são tão grandes no mundo? Por que as pessoas simplesmente não emagrecem? Então eu vou revisar. As pessoas querem emagrecer, elas têm o desejo de emagrecer. Elas estão conscientes do benefício que o emagrecimento pode trazer na vida delas, pode trazer para o dia a dia delas, para a saúde, para a autoestima, autoconfiança. Elas não questionam isso, elas são conscientes e elas sabem até como fazer para emagrecer. Por que elas simplesmente não fazem? Por que elas vêm até o profissional pedir ajuda para emagrecer? E, gente, a grande mensagem que eu quero deixar, que foi uma das minhas maiores sacadas no tratamento da obesidade, é a seguinte: pessoas precisam de pessoas. Isso realmente parece simples, mas a mudança de percepção minha no meu tratamento da obesidade no consultório foi transformadora depois que eu finalmente interiorizei isso como uma verdade absoluta. Quantas vezes eu atendi aqui no meu consultório pessoas que vinham e me procuravam para emagrecer, me procuravam para perder peso, e essas pessoas traziam para mim, né, a necessidade de emagrecer. E quando eu perguntava para elas, mas por que você quer emagrecer? Elas tinham motivos claros, né, quase que imediatas as respostas. Eu quero emagrecer porque eu quero me sentir bem comigo, porque eu não admito mais ficar nessa situação, porque eu não me sinto bem com o meu corpo, porque eu quero de volta a minha autoestima, eu quero de volta caber nas roupas que eu tinha e que eu gostava de usar e que eu deixei de usar. Eu quero voltar a sair de casa, a resgatar quem eu sou, minha alegria, meu entusiasmo. Eu me isolei por causa do peso. Então as pessoas muitas vezes têm claro os motivos pelos quais elas querem emagrecer. E quando eu pergunto, e se você decidir emagrecer, como você faria para conseguir? Às vezes eu me surpreendo com o tamanho de recursos que os pacientes trazem para mim. Eles conseguem dizer com detalhes como seria a rotina deles se eles verdadeiramente decidirem começar a emagrecer. Eu começaria a planejar minhas refeições, ou eu diminuiria o refrigerante, eu cortaria o lanche à noite, eu começaria um programa de atividade física, contrataria um personal, me matricularia na academia. Como as pessoas têm recursos. E por que então? Muitas vezes eu me perguntava que elas estão aqui, meu Deus, o que eu posso fazer verdadeiramente para ajudar essa pessoa? E por um tempo eu achei que a prescrição era o meu maior diferencial. E aí, como eu sou endocrinologista, eu não prescrevo dieta. A dieta é, né, da competência do nutricionista, nem atividade física, porque a atividade física é da competência do educador físico. Eu achava que talvez a minha maior contribuição era prescrever o medicamento para emagrecer. Se o paciente assim tivesse indicação e que o meu objetivo era olhar, né, para o meu paciente, ele vem para o endocrinologista, então eu tinha a obrigação clara de descartar qualquer problema hormonal, né, que estivesse impedindo ou dificultando ou lentificando o processo de emagrecimento dele. E depois de toda essa avaliação, descartado todos os problemas hormonais, rastreado alguma doença que ele pode ter desenvolvido,
pode ter desenvolvido como consequência do excesso de peso, como um problema de colesterol, um diabetes, sei lá, um problema de pressão alta. Depois de feito tudo isso, na minha percepção inicial, o que eu pude entregar mais era a prescrição de um medicamento para emagrecer. E hoje, gente, depois de toda essa minha trajetória de praticamente 5 anos atendendo pessoas com o objetivo de emagrecer, eu percebi que tudo isso que eu falei para vocês, isso que eu já trouxe comigo da faculdade da residência de endocrinologia, continua sendo muito valioso e muito importante. Não perder o seu valor. Mas eu descobri que o que mais o meu paciente precisava e a coisa que eu podia fazer de maior valor, entregar de maior valor para ele, não era toda essa bagagem de conhecimento técnico, científico que eu trazia comigo, mas era simplesmente o estar presente, o estar ali para os meus pacientes. Porque as pessoas, às vezes, elas já sabem de tudo. Elas não falta informação, gente, hoje nas redes sociais, né, com a expansão do mundo digital, do acesso a informações, não falta informação, estratégias diferentes para perda de peso, acesso a prescrições de treinos muitas vezes. O que é que as pessoas querem de nós profissionais quando nos procuram para emagrecer? Além de toda a bagagem técnica que elas já sabem que a gente tem, às vezes elas já esperam o óbvio do nosso acompanhamento. Elas querem simplesmente que nós estejamos ali, lado a lado, ao longo de toda a jornada do emagrecimento, ao lado delas. Elas querem parceria. E aí eu volto para o ensinamento que eu falei no início do vídeo. Elas querem a nossa presença. Pessoas precisam de pessoas. E essa é a grande mensagem da parceria, do significado genuíno e do poder que a parceria tem no processo de emagrecimento das pessoas. E quantas vezes, gente, muitas vezes o paciente vinha para mim na primeira consulta, né? Eu fazia esse acompanhamento inicial, solicitava os exames, descartava alterações hormonais, tratava o que precisava ser tratado de distúrbio hormonal, de doenças, né, ali, ajustava tudo e prescrevia um medicamento para emagrecer. Aí essa pessoa saía com minha prescrição, com toda a minha orientação, e ela voltava daqui um mês. E muitas vezes eu me perguntava, Senhor, fulana voltou, o que é que eu posso fazer? Como será que vai ser essa consulta? O que é que eu tenho a mais para entregar? Eu já passei o remédio, eu já descartei as alterações hormonais, eu já tratei as comorbidades que ela tinha, né? Porventura que ela tivesse por causa da obesidade, como consequência do sobrepeso. O que mais eu posso fazer? E eu posso afirmar com categoria para vocês que ao longo desse tempo todo de consultório, dedicado à obesidade e emagrecimento, as verdadeiras histórias, que eu chamo histórias lindas de emagrecer. Eu tenho aqui no consultório pessoas que perderam até 40% do peso inicial que elas tinham no início do tratamento, que é uma média de perda de peso muito acima do que a gente sabe que é possível ou que é alcançável para a maioria das pessoas com o tratamento clínico. Eu estou falando não com o tratamento cirúrgico, por exemplo, com a cirurgia bariátrica, onde as taxas de perda de peso são dessa monta, 40%, 50%, 60% do excesso de peso. Mas aqui, com tratamento clínico, eu estou falando de 2 pessoas, uma conversa e uma estratégia desenhada para o emagrecimento e só. Eu já vi acontecer, né, pacientes que perderam muito além da média, perderam 20, 30, 40% do excesso de peso. E quando eu olho para trás e tento extrair os ensinamentos que essas histórias trazem para mim, né, enquanto profissional, e que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que todas elas, absolutamente 100%, tiveram essa parceria, esse acompanhamento longitudinal, lado a lado, um do lado do outro, profissional e paciente, como se fosse um time, como se fosse uma equipe do mesmo tamanho. Não é o profissional e o paciente, nem o paciente e o profissional. É verdadeiramente uma parceria do mesmo tamanho. Todos os pacientes que conseguiram sucesso tiveram esse acompanhamento longo e
no molde, no formato de parceria. E isso realmente fez a diferença. É estar ali para os pacientes, é ouvir a cada consulta, ser capaz de parabenizar o paciente pelo que ele conquistou, muitas vezes fazê-lo reconhecer o tamanho do mérito dele. Muitas vezes o paciente tem uma distorção de percepção, ele às vezes vem e perdeu 5 quilos em um mês e ele está achando que foi pouco, que foi desproporcional para o esforço dele. Então você está nessa parceria, você vai ajustando o olhar do paciente, ajustando a expectativa do paciente, reforçando a autoconfiança e a autoeficácia do paciente, né? Mudando a percepção do paciente, fazendo ele olhar para o que ele já conseguiu e ser capaz de se parabenizar, de reconhecer o que ele caminhou, o que ele conquistou, o resultado que ele obteve até ali. Ouvir as dificuldades que ele teve no processo de emagrecimento, quais são as barreiras que ele identifica daquele ponto da jornada em diante, e estar ao lado do seu paciente é construir junto com ele as estratégias, né, para lidar com essas barreiras e para que ele continue firme, confiante e motivado em busca do próprio sonho. E muitas vezes, gente, essa abordagem toda que eu tô falando, que eu chamo, né, de abordagem inovadora do tratamento da obesidade, que é a abordagem tradicional, que é a abordagem prescritiva tradicional, seja de dieta, seja de treino, seja de medicamentos, seja de exercícios, né, técnicas de terapia cognitivo-comportamental, como o psicólogo pode fazer. Eu tô falando dessa abordagem prescritiva tradicional, mas esse olhar, essa postura, essa abordagem inovadora, né, do tratamento da obesidade como a combinação ideal que verdadeiramente pode impactar e aumentar os resultados da perda de peso dos seus pacientes. E, gente, isso verdadeiramente pode mudar o desfecho, aumentar as chances de resultado, o sentimento de realização, de satisfação, de conquista dos pacientes. E quando os nossos pacientes têm sucesso, eles se sentem verdadeiramente realizados, felizes e plenos com o resultado que eles conseguiram. Isso também é o nosso sucesso enquanto profissional. O resultado dos nossos clientes pacientes é o nosso resultado. O sucesso dos nossos clientes pacientes é o nosso sucesso. E quanto mais a gente faz isso e mais a gente recebe esse retorno do paciente, esse reconhecimento, essa gratidão por estarem conseguindo sucesso nas jornadas deles de emagrecimento, mais a gente melhora também enquanto profissional. O processo também acontece paralelamente em nós mesmos. A gente começa a se parabenizar pelo que a gente conquista, a gente começa a confiar mais em nós mesmos enquanto agentes promotores dessa mudança, dessa transformação na vida do paciente. A gente começa a driblar barreiras ou dificuldades que a gente tinha para estabelecer essa relação de parceria genuína com o nosso paciente, e a gente consegue ficar cada vez melhor. E o que eu quero dizer para vocês é que é uma sequência de crescimento que não tem limite. O paciente vai ganhando, você vai ganhando, e juntos a gente vai entrando nesse clima de satisfação, de realização, de crescimento pessoal e profissional. E para mim isso tem a ver com sucesso, porque o sucesso é você alcançar o seu propósito de vida, é você ver o seu propósito se concretizando na sua vida e na vida dos seus pacientes. Isso não tem preço. É por isso que toda essa abordagem que eu falo para vocês, mas aí você vai me perguntar, tá certo, Marília, tudo isso que você tá falando é muito lindo, é muito encantador, é muito teórico, mas como é que na prática eu vou fazer essa forma que você está fazendo? Isso é intuição, é o seu jeito de fazer, e aí cada pessoa tem o seu jeito. E a grande sacada que eu quero deixar aqui é que todo esse plus que eu estou falando, que a gente pode adicionar à abordagem prescritora tradicional da obesidade, ela é treinável. Existem técnicas, existe
caminhos, existem ferramentas que a gente pode usar, se treinar e aperfeiçoar. Não é intuição, né? Não é devaneio da minha cabeça. Existe nome, existe técnica, existe publicação científica que traz todo esse olhar e que infelizmente a gente não aprende na faculdade, muitas vezes nem na residência, e a gente nem sente necessidade, talvez, naquele momento da faculdade ou da residência. Mas quando você está diante de uma pessoa, de um ser humano que está pedindo sua ajuda para emagrecer, você começa a sentir necessidade de entregar esse a mais do que a prescrição. Sabe por quê, gente, que essa necessidade vem? Porque quando você entrega só a prescrição de dieta, de treino, de medicamento, enfim, e o paciente muitas vezes não faz, é aí que você começa a sentir a dor da insuficiência. O que é que eu posso entregar a mais? Por que que não está funcionando? Por que que meu paciente não está fazendo? É aí que você sente a necessidade de ter esse plus. A gente só sente, infelizmente, quando a gente cai no campo de batalha, quando a gente cai no mercado de trabalho e se depara com o paciente na nossa frente, pagando pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço e pedindo ajuda para mudar a história de vida dele com obesidade, com emagrecimento. E tudo isso tem técnica, eu falei, e tem nome. São técnicas de coaching aplicadas ao tratamento da obesidade no consultório. São técnicas de entrevista motivacional aplicadas ao tratamento da obesidade no consultório. São técnicas de terapia cognitivo-comportamental aplicadas à mudança de hábitos e ao tratamento da obesidade no consultório. E eu poderia falar de uma infinidade de outras coisas que permeiam, né? Eu acho que esses são os 3 pontos principais e é o que eu abordo no e-book, mas tem uma série de outros aspectos que estão diluídos entre essas 3 abordagens. Eu podia falar aqui de terapia focada na compaixão, né, o olhar compassivo e gentil, né, para o processo do paciente e treinar o próprio olhar do paciente compassivo para ele mesmo nesse processo. Isso muda desfecho, isso aumenta a chance de resultado. Eu poderia falar de terapia dos esquemas, eu poderia falar da abordagem da medicina culinária, que traz muito dessa questão do médico ser parceiro do seu paciente, de ser agente, né, transformador, realmente promotor da mudança de comportamento do paciente. Eu poderia falar da medicina do estilo de vida, né? Uma visão nova da medicina. Nos Estados Unidos, desde 2004, foi fundado o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Aqui no Brasil, mais recentemente, talvez tenha uns 3 anos, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Então, existem técnicas, existem artigos científicos, existem publicações e a gente pode trazer todas essas ferramentas aplicadas ao tratamento da obesidade. E o que eu tô querendo dizer para vocês é que todo esse olhar, essas técnicas, elas são, não sei se existe essa palavra, aprendíveis, mas a gente pode aprender, elas são passíveis de serem aprendidas, de serem treinadas, de serem aplicadas, e isso efetivamente pode nos trazer um autoaperfeiçoamento, um crescimento realmente profissional, e isso se refletir no resultado dos nossos pacientes. E, gente, a própria técnica de coaching, quando eu falo esse termo coaching, eu sempre tenho um cuidado, porque eu sei que a palavra coaching se banalizou muito e meio que adquiriu diferentes significados e ficou até meio prostituída no bom sentido da palavra. Mas a teoria da medicina do estilo de vida, né, do lifestyle medicine, né, que é uma corrente forte na Escola de Medicina de Harvard, ela traz o que eles chamam de o wellness coaching, né, que é o coaching do bem-estar, como uma das estratégias, das ferramentas poderosas para engajar o paciente na mudança de comportamento. E tudo isso que eu estou falando são técnicas de comunicação, de abordagem, né, de acordos e negociações que a gente pode fazer com o nosso paciente, que a gente soma com a prescrição tradicional, que a gente já sabe, que a gente já traz da nossa formação de nutricionista, de educador físico, de psicólogo, de médico, para entregar o melhor, o nosso melhor, pelos nossos pacientes. E recentemente eu criei uma hashtag na minha cabeça,
Porque eu acho que duas coisas têm poder quando você entra nesse movimento de querer entregar o seu melhor. Primeiro, você tem que querer, né? Muitas vezes você é um profissional que tá ali acomodado com o que você faz, com o que você recebe e tá tudo bem. Ok. Mas se você é um profissional que você tem essa chama dentro de você que vibra de entregar o melhor e de querer extrair o melhor dos seus pacientes na mudança, se você entende que o sucesso do seu cliente, do seu paciente é o seu sucesso, você não consegue se acomodar. É uma coisa que inquieta dentro de você, né? E faz você se direcionar em busca de mais e mais recursos para entregar ao seu paciente. E eu acho que nesse movimento de crescimento pessoal e profissional para entregar o melhor para os nossos pacientes, duas coisas têm poder. É o conhecimento em si, é a gente buscar, e a comunidade. Quando você se junta, né, com outros profissionais que têm esse mesmo desejo, que compartilham desse mesmo propósito de crescer e de melhorar os resultados de perda de peso dos pacientes. E essa comunidade, ela nos dá ainda mais poder, mais força de transformação pessoal e na vida dos nossos pacientes. E pensando no poder da comunidade, eu criei uma hashtag que eu chamo de emagrecedores de sucesso. É claro, gente, eu sei que nós profissionais não temos o poder de emagrecer os nossos pacientes. O poder existe dentro deles, mas será que a gente não tem poder também? Eu acho que sim, que a gente tem poder de promover a mudança, de engajar o nosso paciente na mudança. Aí eu somo o poder que a gente tem enquanto profissional. E com esse poder eu extraio o máximo do poder do meu paciente de mudar. E juntos a gente dá para ele as chances máximas de resultado. A gente dá para nós as chances máximas de resultado. E pensando nisso, eu criei esse termo, emagrecedores de sucesso. Vocês vão ver com frequência eu mencionar isso aqui no meu canal do Instagram, do YouTube, desculpa. Lá no meu canal do Instagram eu criei uma hashtagzinha, emagrecedores de sucesso. Se você tem essa chama aí dentro de você e você quer se tornar um emagrecedor de sucesso para os seus pacientes, essa mesma chama que eu tinha dentro de mim, que me trouxe, que me moveu até aqui, nessa busca e agora nesse desejo de compartilhar com vocês o que eu aprendi, de continuar aprendendo e me aperfeiçoando nesse processo. Junte-se ao nosso time, me acompanhe aqui nos vídeos, entre lá na comunidade do Instagram, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você conhece, que é profissional, que trata obesidade e emagrecimento e está desanimado, está desestimulado, os pacientes não são motivados na visão deles. Compartilhe esse conteúdo e vamos juntos criar a comunidade dos emagrecedores de sucesso e verdadeiramente transformar os resultados da perda de peso dos nossos pacientes. Gente, eu me empolgo demais, é uma coisa, eu quero agradecer muito a todos que ficaram comigo até aqui nesse vídeo, 28 minutos de vídeo. Obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Se você ficou até aqui comigo é porque certamente esse conteúdo mexeu com você, mexe em alguma dor que você tem, em algum sonho que você tem. Então, junte-se a nós, vem com a gente, que quando a gente tem esse desejo genuíno e as ferramentas certas, o sucesso é uma realidade garantida, né? Não tem como fugir. Ele vai chegar. Tá bom, gente? Um beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo.